Eu trabalhei por 6 anos na consultoria de investimentos de clientes alta renda do Itaú Unibanco e durante esse período eu consegui aprender 5 lições nada óbvias que eu vou trazer para você nesse vídeo e que eu só tive a oportunidade de aprender justamente porque eu acompanhei centenas de pessoas ao longo de muito tempo. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Bertoldo, eu sou consultor e especialista em investimentos desde 2018 e esse é o meu canal. Então, se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve, se puder deixar o like que ajuda bastante o nosso trabalho. E é isso, bora pro vídeo. E a primeira lição é que você provavelmente é mais conservador do que você imagina. E isso acontece porque, geralmente, quando o investidor está começando a montar uma carteira de investimentos, começando a montar a reserva de emergência dele, geralmente esse investidor ele vai ter por volta aí dos seus 20 a 30 anos de idade. Geralmente vai ser nessa faixa etária onde você vai começar a sua vida de investidor, vamos colocar assim, né, de investimentos. E geralmente nessa idade, até pela impaciência, né, pela vontade de ver o dinheiro multiplicar, pela vontade de ver rendimento na carteira, existe uma tendência natural de que logo de cara você já seja ali enquadrado num perfil mais arrojado. E no mundo dos investimentos e da consultoria de investimentos, existem ali os perfis ou suitability que a gente chama, né, para enquadrar justamente o investidor em um perfil que começa no conservador, vai para o moderado, depois vai para o arrojado e aí você tem o agressivo. Então, quando você está nessa faixa etária, geralmente com pouco dinheiro ainda acumulado, né, está no início da sua vida, você se sente mais confortável de assumir maiores riscos, até porque é muito mais fácil você assumir riscos nos investimentos com 5, 6 meses de trabalho guardado, diferente de uma pessoa que já está lá com 15, 20 anos no mercado de trabalho, juntando dinheiro, né? Essa pessoa, ela tende a ser naturalmente mais conservadora. Então, o que acontece é, aquele investidor que está começando, ele começa mais arrojado, e aí conforme vai levando porrada no mercado, vai vendo que a coisa não é tão fácil assim, e vai acumulando mais dinheiro, a tendência é que ele vá ficando mais conservador e que ele encontre um ponto de equilíbrio, geralmente por volta dos 40 a 50 anos de idade. E a segunda lição é que as pessoas tendem a subestimar o poder de uma reserva de emergência. Pois é, pleno 2025, muita gente ainda subestima, né? Pensa que, às vezes, porque tem uma estabilidade no trabalho, pode ser um funcionário público, ou se vê muito bem estabelecido, às vezes com casa própria, com carro próprio, acha que não precisa montar uma reserva e quer sempre colocar tudo ou o máximo de dinheiro possível nos investimentos que rendem mais e que não têm liquidez. E isso eu já percebi, já comprovei ao longo do tempo que é um grande erro, tá? Porque a vida, como você sabe, não é uma linha reta. Acontecem N situações onde essa pessoa pode precisar de liquidez e o fato de ela precisar de uma liquidez e não ter vai fazer com que ela tenha que contratar um empréstimo ou tenha que recorrer a situações que podem ser muito mais caras do que a diferença de um rendimento numa aplicação mais conservadora para uma aplicação não tão conservadora, mas que te deixa travado, certo? Então, aquela regra básica de 6 a 12 meses do seu custo de vida, guardado em um CDB, guardado em um fundo DI, ela não é frescura, tá, gente? Não é frescura mesmo. Eu já comprovei isso diversas vezes. Muitos clientes às vezes chegam para mim falando: Ah, Daniel, não preciso de reserva, vamos focar em otimizar ao máximo. Mas eu nunca entro 100% na ideia dessa pessoa. Sempre minha recomendação tem alguma parcela em liquidez, porque eu sei que isso pode ser muito importante se acontecer algum evento fora, do que essa pessoa esperava. E a terceira lição é que consistência é muito mais importante do que rentabilidade. E para exemplificar aqui, eu quero usar a história de um cliente real que eu atendi durante muito tempo. O cliente, ele era, para você ter uma ideia, técnico em elétrica. Ele ganhava por volta de 8 a 9 mil reais, que é um salário bom, mas está longe de ser um salário ali do 1% mais rico do Brasil, né? Está longe de ser um salário altíssimo. Ele investia todo mês na poupança e, ao longo dos anos, ele conseguiu acumular um patrimônio financeiro aplicado em poupança de 2,5 milhões de reais. Enquanto do outro lado dessa história, né, a gente tem pessoas aí que
tem uma renda de 30, 40 mil reais, né? Já atendi muita gente com uma renda bem alta, mas que tinham extrema dificuldade de acumular que seja 40, 50% do que esse senhor acumulou com um salário bem menor e investindo em poupança. Então, assim, não adianta você esperar dos seus investimentos algo que só com consistência e paciência você vai conseguir. Ok? Às vezes é até melhor você investir na poupança ou numa aplicação mais conservadora, mas com consistência, do que você ficar super arrojado ali, otimizar ao máximo as suas aplicações, mas investir muito pouco, ou investe um mês, no outro não investiu, aí usa o dinheiro e por aí vai. E a lição número 4 é que pessoas que investem mais ligam menos, ok? E isso, sei, pode parecer um pouco contraditório, mas vem comigo que você vai entender o porquê que isso é uma verdade. Então, olha só, basicamente, se você não trabalha no mercado financeiro, se você não trabalha com gestão de recursos, a sua carteira de investimentos tem que ter três pilares, né? Três características básicas. A primeira, ela tem que ser uma carteira simples, que seja fácil de você entender, que seja fácil de você acompanhar, até às vezes fazer uma mudança ou outra, sem te onerar demais. A segunda é que ela não pode te dar dor de cabeça. Tem que ser uma carteira de investimentos que você não se pegue à noite pensando se está tudo bem, se acontecer alguma coisa, se sair no jornal uma notícia ali diferente, se a tua carteira vai sofrer ou não vai sofrer. Ela tem que ser uma carteira que você esteja 100% tranquilo, que você saiba o que está acontecendo e que você esteja na sua zona de segurança, vamos colocar assim. E o terceiro é que ela seja eficiente em custos. Tem que ser aquela carteira que você não vai ficar mudando de investimento, porque na maioria dos casos, quando você muda de um investimento para o outro, você tem a cobrança de imposto de renda, você tem cobrança de corretagem, então tem que ser uma carteira simples, segura e eficiente em custos. E uma vez que você montou essa carteira com essas características, acabou. Você vai para a sua casa, você vai para o seu trabalho, você vai cuidar da sua vida e você vai deixar de ficar colocando atenção e energia em ficar monitorando essa carteira o tempo todo. E por que que eu estou te falando isso? Porque do outro lado dessa história, novamente, nós temos aqueles investidores, aquelas pessoas que ficam muito ansiosas, né? Que ficam, se pegam pensando demais, colocando energia e atenção e foco na carteira de forma desequilibrada. É aquela pessoa que sai uma notícia no mercado, né, dá aquela balançada, ela já está ligando para a corretora, ela já está ligando para o consultor, querendo saber se está tudo bem, se tem que mudar alguma coisa, se tem que fazer alguma coisa. E isso tira o foco do que realmente importa na sua vida, que é o seu trabalho, a sua saúde, e a sua vida familiar, enfim, a sua vida pessoal. Então, esse tipo de atitude, ele vai drenar a sua energia, ele vai fazer com que você fique menos consistente nos seus aportes e que você cresça menos no seu trabalho, tá certo? Essa é uma tendência. Então, o investidor que investe mais, ele liga menos. Não é que ele não liga para os investimentos dele, mas ele coloca energia na medida certa. E a quinta e última lição, e se você está comigo até agora, primeiro quero te agradecer demais, e segundo, se você puder deixar o like nesse vídeo, mas a quinta e última lição é: muita gente que trabalha na área de investimentos não investe, tá? Pois é estranho te falar isso. Foi uma coisa que até me pegou bastante de surpresa quando eu comecei a trabalhar nessa área, mas eu me deparei, né, com pessoas que, apesar de trabalhar com investimentos, de ter certificações, né, de ter muito conhecimento técnico, ainda assim não conseguiam economizar dinheiro. Por quê? É aquilo que a gente sempre fala. Os aspectos financeiros de uma pessoa, eles estão muito atrelados aos aspectos psicológicos, né? Então, a autoestima, a forma como você se enxerga, o seu ego e a tua própria organização mesmo de orçamento. Então, você não consegue compensar essa parte emocional somente com conhecimento técnico, mesmo que seja de altíssimo nível, tá certo? Eu acho importante trazer essa reflexão, justamente porque tem muita gente que começa, né, vou assistir todos os vídeos no YouTube, quero estudar, vou começar a fazer uma certificação, porque eu quero realmente entender tudo sobre investimentos. E isso é importante? Sim, estudar e conhecimento é importante, mas você não consegue compensar isso sem uma organização financeira.
Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. E se você puder, deixa o like nesse vídeo. Se você quiser conhecer o meu trabalho de consultoria em investimentos, eu vou deixar o link do meu site na descrição desse vídeo e te vejo na próxima.